A piada mais longa do mundo. Perdida no deserto. Mano, será que eu. Será que eu quero ler isso aqui, mano? Tá. Então, há um homem rastejando pelo deserto. Ele decidiu tentar um SUV. Pera aí. E um pouco de viagem cross country. Acho que ele não deu pra traduzir direito. Se divertiu muito voando sobre as terras áridas e pela areia. Se perdeu batendo uma grande pedra. Então não conseguiu começar de novo. Não havia torre de celular por perto, então seu celular era inútil. Ele não tinha família, seus pais morreram alguns anos antes em um acidente de carro. E seus poucos amigos não tinham ideia que ele estava aqui. Tá, então ele bateu o carro no deserto. Ele ficou com o carro por um dia a mais, mas sua garrafa de água acabou e ele estava ficando com sede. Ele pensou que talvez soubesse a direção de volta, agora que prestou atenção ao sol e pensou que havia descoberto qual era o caminho para o norte, então decidiu começar a andar. Ele percebeu que só teria que andar cerca de 30 milhas ou mais e estaria de volta pegando a cidade que ele abasteceu por último. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Ele pensa em caminhar à noite para evitar o calor e o sol, mas com base no quão escuro realmente estava no noite anterior, e como ele não tinha lanterna, tem medo de quebrar uma perna ou pisar em uma cascavel. Então, ele coloca um protetor solar, coloca o resto no bolso para replicar. Mais tarde, traz um guarda-chuva que ele tinha na parte de trás do SUV para dar um pouco de sombra. Derrama o fluido de limpador de para-brisa em sua garrafa de água. Caso ele fique tão desesperado, traz o seu canivete para o caso de encontrar um cacto que parece ter água nele, e segue na direção que ele acha que é certa. Ele caminha o dia inteiro. No final do dia, ele está com muita sede. Ele está suando o dia todo e que seus lábios estão começando a rachar. Ele reaplicou o protetor solar 2 vezes e tentou ficar sobre o guarda-chuva, mas ainda se sente queimado de sol. O fluido do limpador de para-brisa respingando na garrafa em seu bolso está realmente ficando tentador agora. Ele sabe que é principalmente água e um pouco de etanol e corante, mas também sabe que eles adicionaram algum tipo de veneno para impedir as pessoas de beber. Ele se pergunta qual é o veneno e se o veneno seria pior do que morrer de sede. Ele segue em frente, tentando chegar àquela pequena cidade antes de escurecer. Beleza, tá, eu já movi um pouquinho aqui nessa barrinha aqui do lado. Tá, continuando. No final do dia, ele começa a ficar preocupado. Ele calcula que está caminhando pelo menos 3 milhas por hora, de acordo com seu relógio, há mais de 10 horas. Isso significa que sua estimativa estivesse certa. Ele deveria estar perto da cidade. Mas ele não reconhece nada disso. Ele teve que cruzar o leito de um riacho seco 2 ou 3 quilômetros atrás, e não se lembra de ter passado por ele no SUV. Ele imagina que talvez tenha se desviado um pouco e que o leito seco do riacho ficava ao longo do lado do seu caminho. Ele diz a si mesmo que está perto e que depois de escurecer começará a ver as luzes da cidade sobre uma dessas colinas. E que isso é tudo que precisa. À medida que escurece o suficiente para que ele comece a tropeçar em pequenas pedras e coisas, ele encontra um lugar e se senta para esperar o anoitecer total e as luzes da cidade. A escuridão total, calma. A escuridão total chega antes que ele perceba. Ele deve ter cochilado. Ele se levanta e vira completamente. Ele não vê nada além de estrelas. Ele acorda na manhã seguinte se sentindo absolutamente péssimo. Seus olhos estão pegajosos e sua boca e nariz parecem cheios de areia. Ele está com tanta sede que nem consegue engolir. Ele mal dormiu porque estava muito frio. Ele tinha esquecido como ficava frio à noite no deserto e não tinha notado a noite anterior porque estava em seu carro. Nossa, velho, tá dando ruim, velho. Você é louco. Ele conhece a regra dos 3. 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. Então você morre. Algumas pessoas podem protelar, o que é isso? Protelar um pouco mais, acho que é durar. Nas melhores situações, mas o calor do deserto e ter que andar e suar não é a melhor situação para ficar sem água. Ele pensa que a menos que encontre água, este é seu último dia. Ele enxágue a boca com um pouco do fluido limpador de para-brisa. Ele espera um pouco para cuspir naquele pedacinho. Para ver se a sua boca fica entorpecida. Se ele se sente tonto ou algo assim. A boca dele ficou dormente? Está apenas de sua mente? Ele não tem certeza. Ele irá um pouco mais longe e se ainda não encontrar água, tentará beber um pouco do líquido. Nossa, não deu nada. Então, ele tem que enfrentar a sua próxima pergunta, a mais difícil. Para que lado ele vai a partir daqui? Ele continua andando da mesma maneira que estava ontem, presumindo que ainda sabe o que caminho é, ou tenta uma nova direção. Ele não tem ideia do que fazer. Olhando para as colinas e duas do seu redor, ele pensa que sabe a direção que estava tomando antes. Apenas passando por um sentimento, ele se aponta um pouco para a esquerda e começa a andar. Enquanto ele caminha, o dia começa a esquentar. O deserto muito frio, apenas algumas horas antes. Logo se torna um forno novamente. Ele transpira um pouco no começo, depois para. Ele começa a ficar preocupado com isso. Quando você para de suar, ele sabe que isso significa que você está em apuros, geralmente logo antes da insolação. Será que ele vai morrer, cara? Ele decide que é hora de experimentar o fluido limpador de para-brisa. Eu posso... Espere mais, calma. Eu posso esperar mais. Se ele desmaiar, ele está morto. Ele para uma sombra grande.
Pedra, tira a garrafa, abre e dá um gole. Ele engole lentamente, fazendo com que dure o máximo que puder. É tão bom em sua garganta seca e rachada que ele nem liga para o gosto desagradável. Ele dá outro gole e o faz durar também. Lentamente ele bebe metade da garrafa. Ele acha que já que está bebendo é melhor beber o suficiente para fazer alguma coisa, fazer alguma diferença e evitar desmaiar. Peraí, deixa eu adiantar um pouco. Ele parou de se preocupar com a desnaturação do fluido de limpeza. Se isso mata, o mata. Se ele não bebesse, ele morreria de qualquer maneira. É, faz sentido, né? Além disso, ele é lindo. Certifique-se que qualquer substância com a qual ele desnatura um fluido é apenas projetada para deixá-lo doente. Sua maneira de impedir que os bêbados comprem fluido de limpeza barato para o conteúdo do etanol. Ele pode lidar com... eu não gosto dessa palavra. Pior que faz sentido, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mano, os bêbados compram fluido de limpar. Eu tenho que parar, né? De ficar parando, que eu não movi. Ele caminha no deserto quente, seco e sem vento, areias, rochas, colinas. Dunas, o ocasial cacto esquelético, o arbusto seco. Nenhum sinal de água. Às vezes, ele verá um pequeno movimento para o lado ou para o outro. Mas que o quer que seja movido geralmente desaparece antes que ele possa focalizar seus olhos nele. Provavelmente pássaros, lagartos ou ratos. Talvez cobras, embora geralmente se movam mais à noite. Ele tem o cuidado de ficar longe dos movimentos. Depois de um tempo, ele começa a cambalear. Ele não tem certeza se a fadiga, calor ou derrame finalmente atingiu. Ou finalmente ele estivesse errado e a desnaturação do fluido limpador fosse pior do que ele pensava. Ele tenta se firmar e seguir em frente. Depois de mais... Meu Deus, velho. Depois de mais caminhadas, ele chega a uma grande extensão de areia. Isso é bom. Ele sabe que passou por cima de um trecho de areia no SUV. Ele se lembra de fazer donuts nele. Ou pelo menos pensa que se lembra. Está ficando tonto e cansado o suficiente para não ter mais certeza do que se lembra ou não. Ou se está tendo alucinações. Eu tô começando a ficar enrolando a língua, cara. Isso é muito difícil. Mas ele acha que se lembra disso. Então ele se dirige para lá, tentando chegar no outro lado na esperança de que isso o leve para mais perto da cidade. Ele estava indo para uma cidade, não estava? Ele pensa que sim, ele não tem mais certeza. Ele nem mesmo tem certeza de quanto tempo está caminhando. Ainda de manhã, os passou para a tarde e o sol está se pondo de novo. Deve ser de tarde, parece que já faz muito tempo desde que ele começou. Ele caminha pela areia. Depois de um tempo, ele chega a uma grande duna de areia. Isso é mau. Ele não se lembra de nenhuma duna ao dirigir sobre a areia em seu SUV. Ou pelo menos ele acha que não se lembra de nenhum. Isso é mau. Mas ele não tem outra direção a seguir. Tarde demais para voltar agora, ele calcula. Que chegará ao topo de uma duna e verá se consegue ver algo de lá que o ajude a encontrar a cidade. Ele continua subindo a duna. No meio do caminho, ele escorrega pela segunda ou terceira vez no péssimo apoio da areia e cai de joelhos. Ele não tem vontade de se levantar. Ele apenas cairá novamente. Então ele continua subindo a duna apoiado nas mãos e nos joelhos. Enquanto rastejava, se sua garganta não estivesse tão seca, ele riria. Ele finalmente conseguiu ver a imagem de um banal de um homem perdido no deserto, rastejando pela areia em suas mãos e joelhos. Se seria a imagem perfeita, ele imagina, se ao menos fossem suas roupas mais esfarrapadas. As pessoas rastejando pelo deserto nos desenhos animados sempre tinham roupas esfarrapadas, mas ele durou sem qualquer rasgos até agora. Alguém provavelmente encontrará seu cadáver ressecado meio enterrado na areia daqui a alguns anos, e suas roupas ainda estarão em bom estado. Sacudarei em uma boa lavagem. Eles seriam usáveis novamente. Ele gostaria que sua garganta estivesse molhada o suficiente para rir. Em vez disso, ele tosse um pouco e dói. Tá, eu tô entretido. Ele finalmente chega ao topo da duna de areia. Agora que ele está no topo, ele se debate um pouco, mas consegue se levantar e olhar ao redor. Tudo que ele vê é areia. Areia e mais areia. Atrás dele, a cerca de 1 quilômetro de distância, ele pensa ter visto o terreno rochoso que deixou para entrar nessa areia. À sua frente, mais dunas, mais areia. Esse não é um lugar onde ele dirigiu seu SUV. Isso é um inferno, ou perto o suficiente. Novamente, ele não sabe o que fazer. Ele decide beber o resto do fluido de limpeza enquanto ele descobre. Ele tira a garrafa e está removendo o boné. Quando ele olha para o lado e vê algo, na areia. No sopé da duna, ao lado ele vê algo estranho. É uma área plana, desculpa. Ele para de tirar a tampa da garrafa e tenta olhar mais perto. A área parece ser circular. E está no escuro, mais escuro do que a areia. E parece haver algo no meio disso. Mas ele não consegue dizer o que é. Ele parece ser tão duro quanto pode. E ainda pode dizer daqui. Ele vai ter que descer lá e olhar. Ele colocou a garrafa de volta no bolso e começou a tropeçar na duna. Depois de alguns passos, ele percebe que está com problemas. Ele não será capaz de manter o equilíbrio. Depois de mais alguns passos escorregadios e cambaleantes, ele cai e começa a rolar pela duna. A areia está tão quente quanto seu corpo bate nela que por um minuto ele pensa que pegou fogo no caminho para baixo. Como um acidente de carro em chamas ao cair no penhasco. Antes mesmo de atingir o solo.
Ele fecha os olhos e a boca, cobre o rosto com as mãos e espera parar de rolar. Ele para no fundo da duna, depois de fazer calma. Ele para no fundo da duna depois de 1 ou 2 minutos. Ele encontra energia suficiente para se sentar e tirar a areia do rosto das roupas. Quando ele limpa os olhos o suficiente, ele olha em volta para certificar que se a mancha escura na areia ainda está lá. Ele não tinha apenas imaginado. Fica criando saliva na boca, né, cara? Nossa. Então, vendo que a mancha grande, plana e escura na areia ainda está lá, ele começa a engatinhar na direção dela. Ele se levantava e encaminhava em direção a ela, mas não parece ter energia para se levantar e andar agora. Ele deve estar nos estágios finais de desidratação, ele imagina, enquanto rasteja. Se esse lugar na areia não tiver água, ele provavelmente nunca conseguirá ir em nenhum outro lugar. Essa é sua última chance. Ele fica cada vez mais perto, mas ainda não consegue ver o que está no meio da área escura. Seus olhos não removerão mais o foco por algum motivo. E levantar a cabeça para olhar exige tanto esforço que ele desiste de tentar. Ele simplesmente continua engatinhando. É melhor fechar a janela, né? Ele parou? Tá, não tem como parar, né? Ele fica cada vez mais perto do... Finalmente ele chega à área que viu da duna. Ele leva 1 minuto rastejando antes de perceber que não está mais na areia. E agora está rastejando algum tipo de pedra escura. Pedra com algum tipo de marcação, um padrão cortado na pedra. Está cansado demais para se levantar e ver qual é o padrão. Então ele continua engatinhando. Ele rasteja em direção ao centro, onde seus olhos embaçados ainda veem algo no meio da área da pedra escura. Meu Deus. Sua mente desligada de uma forma... Sai daqui! Diz uma nota de uma forma estranha. Nota que suas mãos e joelhos estão tão queimados pela areia que não sentem mais dor. O que esta pedra escura, no meio de deserto e chamas, com um sol forte e castigador acima, não parece estar quente. Parece legal. Ele considerou mentir para baixo na superfície fria e agradável. Eu não sei o que é isso. Pedra fria e escura não é um bom sinal. Ele deve estar alucinando isso. Ele provavelmente está no meio de um pedaço de areia, já deitado de bruços e morrendo, e apenas imaginando tudo isso. Uma miragem do deserto. Longo as belas mulheres carregando jarras de água irão subir e começar a lhe dar beber. Então ele saberá que se foi. Ele decide não deitar na pedra fria. Se ele vai morrer aqui no meio dessa alucinação. Essa alucinação, não consigo falar essa palavra. Ele pelo menos quer ver o que há no centro antes de ir. Ele continua engatinhando. É a terceira vez que ele ouve a voz antes de perceber onde está ouvindo. Ele poderia jurar que alguém disse: saudações, viajante. Você não pareces bem. Está me ouvindo? Tá, ele encontrou alguém. Ele para de engatinhar. Cara, eu tô aqui ainda. Será que eu continuo? Ele para de engatinhar. Ele tenta olhar para cima de onde está apoiado nas mãos e nos joelhos, mas é muito difícil levantar a cabeça, então ele tenta algo diferente. Ele se inclina para trás e tenta se sentar às pedras. Após alguns segundos, ele recupera o equilíbrio, evita cair de cara. Senta-se e tenta focar os olhos, embaçado. Ele esfrega os olhos com as costas das mãos e tenta novamente. Melhor dessa vez. Eu vou no banheiro, tá? Tá, eu tive que ir no banheiro. Eu tive que tomar água e ir no banheiro. No meio de uma piada. Nem tá no meio, velho. Eu tô tipo em um quarto assim. Tá. Golart, por que você me introduziu a esse site, velho? Por que eu decidi fazer isso? Tá. Melhor dessa vez. Sim, ele pode ver. Ele está sentado no meio de uma grande extensão de pedra plana e escura. É um asfalto. Bem ao lado dele, a cerca de 1 metro de distância, há um poste branco de cerca de 5 centímetros de diâmetro, projetando-se cerca de 1 metro a 1 metro e meio de fora de pedra e um ângulo. E enrolada em volta dessa haste branca, a cauda com um chocalho pairando e parecendo estar pronta para começar a chacoalhar. Eu não consigo ler, velho. Está o que deve ser uma cascavel de dorso de diamante com 15 pés de comprimento olhando diretamente para ele. Ele encara a cobra em estado de choque. Ele não tem energia para se levantar e fugir. Ele nem mesmo tem energia para rastejar para o longe. Isso. Seu lugar de descanso final. Não importa o que aconteça, ele não será capaz de mover desse ponto. Bem, pelo menos morrer por causa da mordida desse monstro deveria ser mais rápido do que morrer de sede. Ele enfrentará seu fim como um homem. Tenho dificuldade em me sentar um pouco mais ereto. Meu Deus do céu. A cobra continua olhando para ele. Ele levanta uma mão e acena na direção da cobra debilmente. A cobra observa a mão. Calma, deixa eu fazer isso aqui. Por um movimento, depois de voltar a observar o homem, olhando em seus olhos. Será que a cobra não tinha interesse em mordê-lo?
Ainda não tinha chacoalhado. Era um bom sinal. Talvez ele não fosse morrer de picada de cobra final. Ele então se lembra de que olhou para cima quando chegou ao centro aqui, porque pensou ter ouvido uma voz. Ele ainda estava muito tonto. Era provável que desmaiasse logo. O sol ainda batia nele, embora ele agora estivesse na pedra fria. Ainda não tinha nada para beber, mas talvez ele realmente tivesse ouvido uma voz. Meu Deus. Esta pedra não parecia natural, nem aquele branco poste saindo da pedra. Alguém deve ter construído isso. Talvez eles ainda estivessem por perto. Talvez tenha sido quem falou com ele. Talvez essa cobra fosse até mesmo seu animal de estimação, e por isso não estava mordendo. Ele tenta limpar a garganta para dizer olá, mas sua garganta está muito seca. Tudo que sai é um som de tosse e respiração ofegante. Ele nunca vai conseguir falar sem beber. Ele apalpa o bolso e o frasco com fluido de limpeza ainda está lá. Ele puxa a garrafa trêmulo, quase perdendo o equilíbrio e caindo de costas no processo. Isso não é bom. Ele não tem muito tempo pelas suas contas antes de desmaiar. Eu tenho que ficar engolindo saliva. É. Ele tira a tampa da garrafa, consegue levantar a garrafa aos lábios e dispensa um pouco do líquido da boca. Ele bate e engole. Estou com um pouco de tosse, sua garganta está melhor. Talvez ele possa falar agora. Ele tenta novamente, ignorando a cobra. Ele se vira para olhar ao redor, na esperança de localizar o dono do lugar e grasna. Alô? Tem alguém aqui? Ele ouve do seu lado. Saudações. O que é que você quer? Ele vira a cabeça de volta para a cobra. É de onde o som parecia vir. A única coisa que ele consegue pensar é que deve haver um alto, falante escondido sobre a cobra. Ou talvez embutido naquele poste. Ele decide tentar pedir ajuda. Por favor, ele resmunga. Novamente. De repente está sentindo tonto. Eu adoraria não ter mais sede. Estou há muito tempo sem água. Você pode me ajudar? Olhando na direção da cobra, na esperança de ver de onde vinha essa voz dessa vez, ele ficou chocado ao ver a cobra recuar, abrir a boca e falar. Ele ouve dizer. Quando a tontura o atinge, ele cai para frente, de cara bem na pedra. Muito bem, subindo. Uma dor lancinante atinge seu ombro. De repente, ele está acordado. Ele se senta e agarra seu ombro, estremecendo com a dor latejante. Ele fica momentaneamente desorientado, enquanto olha em volta e então se lembra. O rastreamento na areia, a área escura de pedra, a cobra. Ele vê a cobra, ainda embrulhada em torno do poste, branco inclinado, ainda olhando para ele. Ele estende a mão e apalpa o ombro, onde dói. Parece um pouco úmido. Ele afasta os dedos e olha para eles. Sangue. Ele sente seu ombro de novo. Sua camisa tem o que parecem 2 furos, que combinam com os 2 pontos doloridos de dor em seu ombro. Eu fui mordido pela cobra. Vai ficar melhor em 1 minuto. Ele olha para cima, e a cobra falando. Eu não tinha sonhado com isso. De repente ele percebe. Ele não está mais tonto. E o mais importante, ele não está mais com sede. De jeito nenhum. Eu morri? Essa é a vida após morte? Por que você está mordendo na vida após morte? Desculpe, mas eu tive que morder você, disse a cobra. É assim que eu trabalho. Tudo vem através da mordida. Pense nisso como um remédio natural. Você me mordeu para ajudar? Por que eu não estou mais com sede? Você deu um gole antes de morder? Como eu bebi o suficiente enquanto estava inconsciente para não ter mais sede? Eu não bebi por mais de 2 dias. Bem, exceto pelo limpador de fluido de limpeza do para-brisas. Espere, como que você fala? Você é real? Você é alguma animação da Disney? Não, diz a cobra. Eu sou real. Tão real quanto você eu conto qualquer um. De qualquer maneira, eu não te dei uma bebida. Eu mordi você. É assim que funciona. É o que eu faço. Eu mordo. Eu não tenho mãos para te dar de beber. Mesmo se eu só tivesse água sentada aqui. Tô ficando doente, velho. Nossa senhora. O homem ficou sentado atordoado por 1 minuto. Aqui estava ele, sentado no meio de um deserto em uma pedra estranha, que deveria estar quente, mas não estava, conversando com uma cobra, como a cobra que poderia falar de volta e tinha acabado de mordê-la. Ele se sentiu melhor, não muito bem, ele ainda estava faminto e exausto, mas muito melhor. Ele não estava mais com sede, ele havia começado a suar de novo, mas apenas um pouco. Ele sentia calor com este sol, mas ele estava começando a abaixo no céu, e a pedra fria abaixo dele foi um alívio que ele pôde notar agora que ele não estava mais morrendo de sede. Eu poderia sugerir que cuidemos desse metanol que você tem agora em seu sistema, com o próximo pedido, continuou a cobra. Eu posso adivinhar que você bebeu, mas não tenho certeza de quanto você bebeu, ou quanto metanol sobrou no fluido de limpeza. Essa coisa é desagradável. Ela vai fazer com que você fique cego em 1 dia ou 2, se você bebeu o suficiente. Próximo pedido, disse o homem. Ele colocou a mão em seu machucado, o ombro, e se afastou da cobra em um pequeno. Eu não sei o que é isso. Tá mal traduzido isso aqui.
É assim que funciona, quer dizer. Se você quiser, explicou a cobra. Você recebe 3 pedidos. Chama-os de desejos de desejar. A cobra sorriu de sua própria piada, e o homem recuou um pouco mais do show depressas. Mas existem regras, continuou a cobra. O primeiro pedido é gratuito. O segundo requer um acordo de sigilo. O terceiro requer a ligação de responsabilidade. A cobra olha para o homem seriamente. A propósito, a cobra disse de repente, meu nome é Nathan. Velho Nathan. Samuel costumava me chamar. Ele me deu um nome. Antes disso, a maior parte do Bound costumava me chamar apenas de cobra. Mas isso ficou velho, e Samuel não suportou. Ele disse que qualquer coisa que pudesse falar precisava de um nome. Ele gostava muito de nomes. Você pode me chamar de Nate, se desejar. Mais uma vez, a cobra sorriu. Desculpe, se não me ofereço para sacudir, mas acho que você pode entender minha sacudida um tanto ameaçadora. Meu nome é Jack, disse o homem, tentando absorver tudo isso. Jack Sampson. Posso te fazer uma pergunta? Jack disse de repente. O que aconteceu com o velho, com veneno, na sua mordida? Por que não estou morrendo agora? Como você fez isso? O que você quer dizer com é assim que você trabalha? Isso é mais do que uma pergunta, sorri Nate. Mas ainda tentarei responder a todos eles. Primeiro, sim, você pode me fazer uma pergunta. O sorriso da cobra fica mais largo. Em segundo lugar, o veneno está em você. Ele mudou você. Agora você não precisa mais beber. Isso é o que você pediu. Ou bem, tecnicamente, você pediu para não ter mais sede. Mas é tal termo vago. Decidi torná-lo permanente. Agora, enquanto você viver, não precisar beber muito. Seu corpo economizará água de forma muito eficiente. Você deve ser capaz de obter o suficiente apenas com a comida que você come. Bem como uma criatura do deserto, você foi mudado. Para a terceira pergunta, continua Nate, você ainda estará morrendo, além dos efeitos desse metanol em seu sistema. Você é um homem e os homens são mortais. Em seu estado atual, não lhe dou mais do que sobre outro 50 anos. Quase que eu falei 50 por algum motivo. Supondo que você saia desse deserto vivo, isto é, Nate parecia muito bem divertido com seu próprio número e continuou com seu sorriso largo. Quanto à quarta pergunta, Nate disse, parecendo mais sério do que Jack poderia dizer, já que Jack agora estava trabalhando em sua habilidade de ler as emoções da cobra falante a partir de suas características faciais. Meu Deus do céu. Primeiro, você tem que concordar para fazer um segundo pedido, e ficar preso ao sigilo. Ou não posso te dizer. Espere, brincou Jack. Não é aqui que você diz que poderia me contar, mas teria que me matar? Eu pensei que isso estava implícito. Nate continuou sério. Sim. Calma, deixa eu acelerar um pouco. Jack se recostou um pouco a se lembrar que estava falando com um réptil venenoso de 15 pés com reputação de ter um temperamento desagradável. Então, o que é essa coisa de preso e preso sigilo? E você pode realmente parar os efeitos de metanol? Jack pensou por um segundo. E o que você quer dizer com metanol, afinal? Eu pensei que hoje em dia eles estivessem usando etanol no fluido de limpeza. E apenas desnaturaram? Eu tenho que beber mais água, puta que pariu. Tá gravando, né? Meu pior pesadelo seria se isso daqui não gravasse. Pera aí. Eles podem, eu realmente não sei disso, Nate. Faz um tempo que não saiu, talvez saiu. Tudo que sei é que sinto o cheiro de metanol no seu hálito e da garrafa que está no bolso. E a cor azul do líquido quando você o puxa para beber um pouco. Eu acho que era o fluido limpador, presumo. Que eles ainda colorem o fluido limpador de azul. Sim, eles fazem, disse Jack. Eu percebi, Nate respondeu. Quanto a estar vinculado ao sigilo, com o cumprimento de sua próxima solicitação, você não deverá dizer nada sobre mim, este lugar ou qualquer outra informação que eu direi a você depois disso. Quanto você decidir voltar a seu gentil, você não terá permissão para falar sobre mim, escrever sobre mim, usar linguagem de sinais, charadas ou até mesmo agir de maneira que leve alguém a adivinhar corretamente a meu respeito. Você estará sujeito ao sigilo. Claro, também vou pedir que lhe prometa não me denunciar, e como estou supondo que você é um homem de palavra, você nunca vai testar a ligação de qualquer maneira. Então você não vai notar. Nate disse a última parte com total confiança. Jack, que sempre se orgulhou de ser um homem de palavra, ficou um pouco nervoso com isso. Ei, Nate, quem é você? Como você sabe disso? Você é onisciente ou alguma coisa assim? Bem, Jack, disse Nate tristemente, não posso te dizer isso, a menos que você faça o segundo pedido. Nate desviou o olhar por um minuto. Depois olhou para trás. Bem, ok, disse Jack. O que é isso sobre um segundo pedido? O que eu posso te pedir? Você tem permissão para me dizer isso? Certo, disse Nate animando-se. Você está autorizado a pedir mudanças. Mudanças em você mesmo. São como desejos, mas só podem afetá-lo. E antes que eu pergunte, não posso te dar a imortalidade ou onisciência, ou onipresença, para isso importa.
Embora eu possa torná-lo gasoso e ainda assim permanecer vivo, então você poderia se espalhar pela atmosfera e meio que ser onipresente. Mas de que adiantaria? Você ainda não seria onisciente e, portanto, só poderia se concentrar em uma coisa de cada vez. Não é muito útil, pelo menos na minha opinião. Nate parou quando percebeu que Jack estava olhando para ele. Eu tomar mais água? Não? Hum. Bem, de qualquer maneira, continuou Nate, eu provavelmente sugeriria dar-lhe uma boa saúde permanente. Permanente. Isso anularia o metanol agora em seu sistema. Você se sentiria imune à maioria dos venenos e às doenças. E tenderia a viver uma vida muito. A viver uma muito tempo. Beleza. Exceto acidentes, é claro. Você ainda teria uma tendência a se recuperar bem dos acidentes. Sempre me parece uma boa escolha para um pedido para mim. Cura o envenenamento por metanol, hein? Disse Jack. E me manter saudável por muito tempo? Não soa mal nisso. E tem que ser um pedido de mudança para mim? Não posso pedir para ser rico, certo? Porque isso não é realmente mudar em mim? Direito, assumiu Nate. Eu poderia pedir para ser um gênio permanentemente saudável? Jack perguntou esperançoso. Isso leva a 2 pedidos, Jack. Sim, eu imaginei, disse Jack. Mas eu poderia pedir para ser um gênio? Posso me tornar o cientista mais inteligente do mundo? Ou o melhor atleta? Bem, eu poderia torná-lo muito inteligente, admitiu Nate. Mas isso não faria de você necessariamente o melhor cientista do mundo. Ou, eu poderia torná-lo muito atlético, mas não necessariamente o tornaria o melhor. Atleta qualquer um. Não sei o que é isso. Você já ouviu o ditado que 99% do gênio é trabalho duro? Bem, há alguma verdade nisso. Posso lhe dar o talento, mas eu não posso fazer com que você trabalhe duro. E tudo depende do que você decidir fazer com isso. Mais água? Disse Jack. Ok, acho que entendi. E recebe um terceiro pedido depois desse? Talvez, disse Nate. Dependa do que você decidir então. Existem mais regras para o terceiro pedido que só posso falar depois do segundo pedido. Você sabe como é. Nate parecia que ia encolher os ombros, se ele tivesse ombros. Ok. Bem, parece que eu prefiro não ficar cego em 1 ou 2 dias, e saúde permanente não parece ruim. Então considere isso meu segundo pedido oficialmente. Eu preciso assinar com sangue alguma coisa assim? Não, disse Nate. Apenas estenda sua mão, ou calcanhar. Nate sorriu. Ou qualquer parte que você disse que eu morda. Que você quer que eu morda. Eu tenho que morder você de novo. Como eu disse, é assim que funciona o veneno. Você sabe. Nate disse se desculpando. Jack estremeceu um pouco e sentiu seu ombro onde estava a última mordida. Ei, não, doeu mais. Exatamente como o Nate havia dito. Isso fez Jack se sentir melhor, com a mordida. Mas ainda assim, ficar parado enquanto uma cobra de 4,5 metros cravava suas presas em você... Ele não traduz direito, né? Jack se levantou, ignorando como era bom poder ficar de pé novamente, e a fome começando a roer seu estômago. Jack tentou decidir onde queria ser mordido, apesar de saber que não doeria por muito tempo. Jack sabia que não seria fácil. E Jack, disse Nate de repente, olhando para além de Jack em uma direção às dunas atrás. Ele. É a outra pessoa vindo ali? Jack se virou e olhou. Estamos na metade já? Não. Jack se virou e olhou. Quem mais poderia estar aqui no meio do nada? E eles trouxeram comida? Espera um minuto, não havia ninguém ali. O que era Nate? Jack soltou um berro ao sentir suas 2 presas afundarem em seu traseiro, através de sua calça jeans. Nossa senhora, era Bait. Jack sentou-se com cuidado, favorecendo sua nádega mais sensível. Eu teria decidido eventualmente, Nate. Eu só estava pensando sobre isso. Você não precisava me enganar assim. Venho fazendo isso há muito tempo, Jack. Disse Nate confiante. Vocês humanos têm dificuldade de ficar sentados parados e deixar uma cobra te morder. Especialmente uma do meu tamanho. E além disso, admita, só se passar alguns minutos já não dói mais, né? Isso é por causa do benefício para a saúde com este. Ele disse que você se curaria rapidamente agora. Sim, bem mesmo, Jack. Bem mesmo assim, disse Jack. É o princípio da coisa. E ninguém gosta de ser mordido na bunda. Você não poderia ter pego alguma panturrilha, alguma coisa assim? É mais carne na bunda humana típica, meu Deus do céu, respondeu Nate. E menos chances de você acidentalmente se me chutar ou se mover no último segundo. Pior que faz sentido, né? Sim, certo. Então conte-me todos esses segredos maravilhosos que agora estou qualificado para ouvir, respondeu Jack. Ok, disse Nate. Quer fazer perguntas primeiro ou quer que eu apenas comece a falar? Basta falar, calma. Vou estar aqui e tentar não pensar em comida. Sai daqui, Slaughter. Podemos tentar preparar uma comida para você primeiro, se quiser, respondeu Nate. Ei, você não me disse que tinha comida por aqui, Nate? Jack deu um pulo. O que temos? Estou a uma curta distância da cidade? Você pode preparar comida magicamente junto com seus outros poderes. Jack estava quase gritando de empolgação. Seu estômago estava roncando por horas.
Eu estava pensando mais como se eu pudesse tirar algo de seu buraco e morder para você. E você poderia esfolar e comê-lo. Supondo que você tem uma faca. Isso é. Respondeu Nate com um sorriso de que Jack estava começando a ter que se acostumar. Disse Jack, sentando-se novamente. Acho que eu vou passar. Posso durar um pouco mais antes de ficar desesperado o suficiente para comer o rato do deserto. Ou quer que você encontre aqui. E não há nada para queimar. Eu teria que comê-lo cru. Não faria. Não, obrigado. Basta falar. Ok, Nate respondeu, ainda sorrindo. Mas é melhor eu me apressar antes que você comece a olhar para mim como comida. Mas Nate recuou um pouco, olhou em volta por um segundo. Então continuou. Você, Jack, está sentado no meio do jardim do Éden. Pera o quê? Jack olhou em volta para a areia e as dunas e então olhou para Nate com ceticismo. Bem, isso é o melhor que posso imaginar, Jack, disse Nate e olhou o símbolo na rocha aqui. Nate gesticulou ao redor da pedra escura em que ambos estavam sentados com o nariz. Jack levantou-se e olhou. Esculpida na pedra embaixo, o relevo estava a representação de uma grande árvore. A haste angular em que o Nate estava enrolado estava saindo do tronco de árvore. Logo abaixo de onde os galhos principais deixaram um caminhão para alcançar a pedra. Foi muito bem feito, parecia mais que uma árvore tinha sido reduzida a quase 2 dimensões, incrustado na pedra do que parecia uma escultura. Tamo na metade! Tamo na metade, beleza. É o gole vitorioso. Jack caminhou e olhou os detalhes à luz do sol poente. Ele desejou ter olhado enquanto o sol estava mais alto no céu. Esperar! O sol estava se pondo. Isso significava que ele teria que passar mais uma noite aqui. Jack olhou para o deserto por um momento. Depois voltou e parou ao lado de Nate. Com toda a agitação, quase esqueci, Nate, disse Jack. Qual é o caminho de volta para a cidade? E o quão longe eu estou? Eu eventualmente terei que voltar. Não tenho certeza se serei capaz de sobreviver comendo criaturas cruas do deserto por muito tempo. E mesmo se eu puder, não tenho certeza se vou querer. São cerca de 30 milhas dessa maneira, Nate apontou, com um chocalho no rabo dessa vez. Pelo que Jack poderia dizer, era uma direção em ângulos retos em relação ao caminho que ele estava indo quando estava rastejando aqui. Mas isso... 30 milhas... Meu Deus. Por a forma como o corvo voa. São cerca de 40 pelo jeito que um homem anda. Você deve conseguir fazer isso em cerca de meio-dia com sua resistência aprimorada, se sair amanhã cedo, Jack. Jack olhou para a direção que a cobra havia apontado por mais alguns segundos. E depois se sentou. Cara, minha visão... Eu tô ficando louco, eu juro por Deus. Depois sentou escurecendo. Não havia muito que ele pudesse fazer para sair agora. E além disso, Nate estava prestes a pegar as coisas interessantes. Jardim do Éden? Da melhor maneira que você pode imaginar? Bem, sim. Da melhor maneira que eu e Samuel podemos descobrir. De qualquer maneira, disse Nate. Ele percebeu que a história ficou um pouco confusa, sabe? Cobra em uma árvore oferece tentações para fazer barganhas. Esse tipo de coisa. Mas ele nunca conseguiu descobrir como os herboros descobriram esse local do outro lado do oceano. Ele ficou preocupado com isso por um tempo. Jardim do Éden, hein? Disse Jack. Há quanto tempo você está aqui, Nate? Não faço ideia, realmente, respondeu Nate. Há muito tempo. Nunca me ocorreu contar anos. E até recentemente. Então, é claro, já era tarde demais. Mas eu me lembro quando todo esse lugar era verde. Então eu acho que já se passaram milhares de anos, pelo menos. Então você é a cobra que tentou Eva? Me bate, disse Nate. Talvez não me lembre se a primeira pessoa do seu tipo com quem conversei era mulher ou não, e nunca consegui um nome. Mas poderia ter sido, e suponho que ela poderia ter considerado minha oferta de conceder pedidos uma tentação, embora eu raramente tenha recusado. Bem, como você chegou aqui então? E por que aquela vara branca estava despetada ali na pedra? Perguntou Jack. Papai me deixou aqui. Ou presumo que tenha sido meu pai. Era outra cobra, muito maior que eu naquela época. Lembro-me de falar com ele, mas não me lembro se foi em uma língua ou apenas meio que entendo o que eles queria. Mas um dia ele me trouxe a esta pedra. Me contou sobre ela e pediu para fazer algo por ele. Conversei com ele por um tempo, depois eu concordei. Eu estive aqui desde então. Cara, parece que a gente sempre tá na metade, né? Esse que é o foda. O que é este lugar? Disse Jack. E o que ele pediu que você fizesse? Bem, você vê este poste aqui, saindo da pedra? Deixa afrouxar as pombinas em torno do maço branco inclinado a mostrar a Jack onde ele crescia até a pedra. O maço estava inclinado em um ângulo de 45 graus e parecia entrar na pedra. Em uma fenda de 18 polegadas cortada... Meu Deus, sai daqui. Uma fenda de 18 polegadas cortadas na pedra.
Jack se inclinou e olhou. A fenda estava escura e o mastro desceu até onde Jack poderia ver na luz fraca. Jack estendeu uma mão para tocar no mastro, mas Nate de repente estava no caminho. Você não pode tocar nisso ainda, Jack, disse Nate. Eu vou começar a ler mais rápido, né, porque senão não chega. Por que não? Perguntou Jack. Eu não expliquei para você ainda, respondeu Nate. Bem, meio que parece uma alavanca ou algo assim, disse Jack. Você pode empurrar. Sim, é isso mesmo, respondeu Nate. O que isso faz? Perguntou Jack. Acabar com o mundo? Não, não, disse Nate. Nada tão drástico, isso simplesmente acaba com a humanidade. Eu chamo isso de a alavanca da perdição. Nas últimas palavras, Nate usou uma voz mais profunda e vibrante. Ele tentou parecer sério por alguns segundos, depois desistiu e sorriu. Jack ficou inicialmente surpreso com o pronunciamento de Nate, mas quando Nate sorriu, Jack riu. Ah, você quase me enganou por um segundo. O que isso realmente faz? Isso realmente acaba com a humanidade, como eu disse, sorriu Nate, não é? Nate continuou a sorrir. Uma alavanca para acabar com a humanidade? Perguntou Jack. Para que diabos isso serve? Para que diabos isso serve? Por que alguém precisaria acabar com a humanidade? Bem, respondeu Nate. Acho que talvez a humanidade tenha sido um experimento. Ou talvez o Big Guy apenas tenha pensado que se a humanidade começou a ficar muito mal, deve haver uma maneira de acabar com isso. Não tenho certeza. Tudo o que sei são as regras e um palpite de que o Samuel e eu tínhamos, meu Deus, sobre o motivo de estar aqui. Não pensei em ter perguntado quando cheguei aqui. Quando comecei aqui. Regras? Que regras? Perguntou Jack. As regras são que eu não posso contar a ninguém sobre isso aqui, ou deixar que eles toquem. A menos que eles concordem. A menos que eles concordem em ficar vinculados ao segredo por uma mordida. E que apenas um humano pode ser amarrado dessa forma por vez. É isso, Nate explicou. Jack parecia um tanto chocado. Você quer dizer que eu poderia puxar a alavanca agora? Você me deixaria acabar com a humanidade? Sim, respondeu Nate, se você quiser. Nate olhou para Jack com atenção. Você quer, Jack? Não, disse Jack afastando-se um pouco mais da alavanca. Por que diabos eu querer acabar com a humanidade? Seria preciso um psicótico para querer isso. Ou pior, um psicótico suicida. Por que isso mataria também, não seria? Sim, Nate respondeu. Sendo humano também. Alguém já considerou isso seriamente? Perguntou Nate. Qualquer um daqueles vinculados ao sigilo, isso é? Bem, claro. Acho que todos considerariam seriamente isso uma vez ou outra. Receber esse tipo de responsabilidade faz com que você se sente e pense. Ou pelo menos foi o que me disseram, Samuel. Pensou várias vezes. Ele costumava ficar enjoado com a humanidade. Vir aqui e apenas segurar a alavanca por um tempo. Mas ele nunca puxou. Ou você não estaria aqui. Nate sorriu ainda mais um pouco. Toma água. Tá quase acabando. Nossa, não aguento mais, cara. Jack se sentou bem afastado da alavanca. Ele parecia pensativo e perplexo ao mesmo tempo. Depois de um tempo, ele disse: Então, isso me torna um juiz da humanidade? Posso decidir se eles continuam aqui ou se eles apenas terminam? Eu? Parece que é isso, concordou Nate. Que tipo de critério devo usar para decidir? Disse Jack. Nossa. Eu espero que ninguém esteja assistindo isso. Porque senão isso daqui seria vergonhoso. Mas não vou cortar também, né? Que tipo de critério devo usar para decidir? Disse Jack. Como faço essa decisão? Devo decidir se eles são bons ou muitos deles são ruins? O que estão indo? Eu perdi. Eu perdi. Não. Tá, aqui. Existe um conjunto de regras para isso? Não, respondeu Nate. Você praticamente só tem que decidir por si mesmo. Depende de você, como você quiser decidir. Eu só acho que você deveria saber. Mas se eu ficar com raiva de alguém, ou alguma garota me dá um fora, eu me sinto péssimo. Eu não poderia cometer o erro? Como eu vou saber se eu não tenho como estragar tudo? Protestou Jack. Nate deu de ombros de novo, como uma cobra. Não vai, você apenas tem que tentar o seu melhor, Jack. Jack ficou sentado ali por um tempo, olhando para o deserto que estava escurecendo rapidamente, roendo uma unha. De repente, Jack se virou e olhou para a cobra. Nate, era Samuel vinculado a isso? Pera. Nate, era Samuel vinculado a isso antes de mim? Sim, respondeu Nate. Ele era um cara bom. Falou muito comigo. Me ensinou a ler e trouxe livros. Acho que ainda tem uma boa pilha deles enterrada aqui na areia por aqui em algum lugar. Eu ainda sinto falta dele. Ele morreu há alguns meses. Parece um cara legal, concordou o Jack. Como ele lidou com isso quando você lhe contou? O que ele fez? Bem, disse Nate. Ele se sentou um pouco. Pensou um pouco e depois me fez algumas perguntas. Como você está fazendo? O que ele perguntou a você, se você tem a permissão para me dizer, disse Jack. Ele me perguntou sobre o terceiro pedido, respondeu Nate. Ahá! Foi a vez de Jack sorrir. E o que você disse a ele? Eu disse a ele as regras para o terceiro pedido. Que para conseguir o terceiro pedido você tem que concordar com tudo isso. Que se chegar a um ponto em que você realmente acha que a humanidade deveria acabar, você virá aqui e acabar com isso. Você não vai evitá-lo, não vai fraquejar. Nate parecia sério novamente. E você também vai fazer isso, Jack. Jack olhou de volta para a escuridão por um tempo. Nate observou, esperando. Eu vou ter que parar a gravação aqui, porque senão o arquivo fica muito grande.
Ok, pequena pausa depois. Voltamos. Nate continuou Jack, baixinho eventualmente. O que Samuel pediu com seu terceiro pedido? Nate parecia estar sorrindo de novo ao responder também baixinho. Sabedoria, Jack. Ele pediu sabedoria. O máximo que eu poderia dar a ele. Ok, disse Jack de repente, levantando-se e olhando para longe de Nate. Dê para mim. Nate olhou para o traseiro de Jack. Dar o que, Jack? Me dê essa sabedoria. As mesmas coisas que Samuel pediu. Se isso ajudou, talvez me ajude também. Jack virou a cabeça para olhar por cima do ombro de Nate. Isso ajudou, certo? Ele respondeu que sim, respondeu Nate. Mas ele parecia um pouco mais quieto depois, como se ele tivesse muito em que pensar. Bom, sim, eu posso ver isso, disse Jack. Então, dê para mim. Jack virou o rosto para longe de Nate novamente, curvando-se ligeiramente tenso. Nate assistiu Jack ficar tenso com um pouco de desesperação. Se ele mordesse Jack agora, Jack provavelmente iria pular fora de sua pele, e talvez machucar os dois. Eu vou dar uma pausa aqui. Ok, voltando. Você se lembra que vai destruir a humanidade e se parecer que ela precisa, certo, Jack? Perguntou um Nate, mudando de posição. Sim, sim, entendi, respondeu Jack, com os olhos bem fechados e o corpo tenso. Sem notar a mudança na direção da voz de Nate. E, continuou Nate, de sua nova posição, você se lembra que ficará roxo, brilhante e crescerá chifres grandes e olhos extras? Sim, sim. Ei, espera um minuto, disse Jack, abrindo os olhos, endireitando-se o corpo. Roxa? Ele não viu Nate ali, com a luz da lua. Jack pôde ver que a alavanca se estendia para cima de sua fenda, na rocha, sem a cobra enrolada nela. Jack ouviu atrás dele. Just kidding, de Nate. Logo antes, ele se sentiu a dor aguda, agora familiar. Dessa vez na outra nádega. Ah, era tipo uma piada dele, sabe? Ele não ia ficar roxo de verdade. Eu vou esperar descer. Jack sentou-se na beira da pedra escura no ar que esfriava rapidamente, os pés se estendendo-se pela areia. Ele olhou para a escuridão, ouvindo o vento agilizar a areia, ocasionalmente esfregando sua bunda onde havia sido mordido recentemente. Nate partiu por um tempo. Olhou com uma protuberância em forma de roedor de deserto. Em algum lugar no meio agora estava enrolado de volta na alavanca. Sua língua sacudindo no ar da noite do deserto, o único sinal de que ele ainda estava acordado. Ocasionalmente, Jack, com os pés distraidamente cavando na areia enquanto pensava, fazia uma pergunta a Nate sem se virar. Tá acabando, tá acabando. Nate, os acidentes contam. Nate ergueu a cabeça um pouco. Nate ergueu um pouco a cabeça. O que você quer dizer, Jack? Jack inclinou a cabeça para trás como se estivesse olhando para as estrelas. Você sabe, acidentes. Se eu cair acidentalmente na alavanca sem querer, isso ainda acabará com a humanidade? Sim, tenho certeza que sim, Jack. Eu sugiro que você tome cuidado com isso. Se começar a se sentir vacilante, disse Nate com um pouco de diversão. Um pouco depois. Tem que ser eu que puxe a alavanca? Perguntou Jack. Essa é a regra, Jack. Ninguém mais pode puxá-lo, respondeu Nate. Nossa. Não, Jack balançou a cabeça. Eu quis dizer que tem que ser minha mão. Posso puxar a alavanca com uma corda amarrada em volta dela? Ou empurrá-la com um pedaço de pau? Ou jogar uma pedra? Sim, deve funcionar, respondeu Nate. Embora não tenha certeza do quão complicado você pode ficar. Samuel pensou em tentar construir algum tipo de controle remoto para ele, uma vez, mas desistiu. Tudo que ele construiria estará preso no próximo nascer do sol. Se estivesse tocando a pedra ou sobre ela, eu disse a ele que no passado outros que haviam sido amarrados tentaram enterrar a alavanca para não se sentirem tentados a puxá-la. Mas todas as vezes que as pedras ou areia, ou que quer que fossem, desaparecessem. Uau, disse Jack. Legal. Jack se inclinou para trás até que apenas seus cotovelos o mantiveram fora da pedra e olhou para o céu. Nate, quanto tempo Samuel viveu? Um dos desejos deles era por saúde também, certo? Disse Jack. Sim. Ele viveu por 167 anos. Uau, 167, são 167 anos? São quase 140 anos a mais que viverei se viver tanto tempo. Você sabe que ele morreu, Nate? Você sabe do que ele morreu, Nate? Ele morreu de cansaço de viver, Jack. Disse Nate parecendo um tanto triste. Jack virou a cabeça para olhar a Nate à luz das estrelas. Nate olhou para trás. Samuel sabia que não seria capaz de permanecer na sociedade. Ele imaginou que eles eventualmente veriam. Ainda vivo começariam a questionar isso. Sai. Então ele decidiu que teria que desaparecer depois de um tempo. Eu tenho fingido sua morte uma vez. Eu tentei eu não sei o que é isso. Ele traduz meio mal, tá bom? Mas mudou de ideia. Ele decidiu que era muito cedo e ele poderia ficar com mais um pouco. Ele não gostava muito da humanidade, mas gostava da atenção, na maioria das vezes de qualquer maneira. A morte de sua filha e depois da morte de sua esposa
Quase o mataram. Ele não permaneceu na sociedade por mais tempo depois disso. Ele acabou vindo aqui para passar um tempo conversando comigo pensando em puxar a alavanca. Alguns meses atrás, ele disse que ele teve o suficiente. Era sua hora. Então ele simplesmente morreu? Perguntou Jack. Nate balançou um pouco a cabeça. Ele fez seu quarto pedido, Jack. Só uma coisa que você pode pedir para o quarto pedido. A última mordida. Nossa, cara, eu tô realmente entretido aqui, cara. Tô ficando emocionado. Depois de um tempo, Nate continuou. Ele me disse que estava cansado, que era sua hora. Ele me garantiu que alguém novo iria aparecer em breve, como sempre acontecia. Depois de outra pausa, Nate terminou. O corpo de Samuel desapareceu do pedra como o nascer do sol. Jack se deitou e olhou para o céu, deixando Nate sozinho com suas memórias. Demorou muito até que a respiração de Jack se estabilizou no sono. Eu vou dar uma pausa aqui. Nossa. Jack acordou com a nação do sol na manhã seguinte. Ele estava um pouco de frio com o ar do deserto na manhã, mas no geral estava se sentindo muito bem. Bem, exceto que seu estômago estava roncando e ele não estava disposto a comer ratos crus do deserto. Então, depois de receber instruções de Nate para a cidade, certifique-se de que sabia como volte, garantindo a Nate que ele estaria de volta em breve. Jack começou a longa caminhada de volta à cidade. Como sua nova saúde e as boas orientações de Nate, ele voltou facilmente. Jack pegou um ônibus de volta para a cidade e apareceu para trabalhar no dia seguinte. Um pouco pior pelo desgaste como uma nova história sobre se perder no deserto e voltar a pé. Alguns dias depois, Jack convenceu um amigo de um caminhão de reboque a voltar para o deserto com ele para buscar o SUV. Eles se encontraram depois de algumas horas de busca e rebocaram de volta sem incidentes. Jack teve o cuidado de nem mesmo olhar na direção da alavanca de Nate, embora o caminho de volta não a visse. Tá, eu sei que tá acabando. Falta só um pouco. Antes do fim de semana seguinte, Jack tinha ido a algumas lojas, incluindo uma livraria, e pegou seu SUV de volta com o mecânico, com um aviso para evitar mais passeios no deserto. No sábado, Jack voltou para ver Nate. Jack estacionou um pouco fora da pequena cidade perto de Nate, carregou sua nova mochila com equipamento de acampamento e as coisas que estavam trazendo para Nate, então começou a andar. Ele percebeu que caminhar deixaria uma trilha mínima, e ele sabia que, embora muitas pessoas não acampassem no deserto, isso não era algo inédito, e não deveria levantar suspeitas. Jack trouxera mais livros para Nate, livros, revistas, jornais recentes, algumas coisas que ele deixariam Nate com o dia que estava acontecendo no mundo, outras que eram apenas bons livros para ler. Ele passou o fim de semana com Nate, e depois saiu de novo, dizendo a Nate que voltaria em breve, mas que tinham coisas a fazer primeiro. 4 meses depois, Jack estava de volta para ver Nate novamente. Dessa vez, ele trouxe um laptop com ele. Um laptop especificadamente modificado. Tinha um recarregador solar, filtros e selos especiais para impedir a entrada de areia, uma conexão de satélite e um teclado e um joystick especial para que Jack esperava que uma cascavel de 15 pés pudesse usar, e foi hackeado para não revelar sua localização de satélite. Depois disso, Jack poderia mandar um e-mail para Nate para manter contato, mas ainda o visitava com bastante regularidade, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano. Após o primeiro ano, Jack largou o emprego, por alguma razão, com a sabedoria de que receber o conhecimento de que poderia viver mais 150 anos. Trabalhar em um emprego das 9 às 5 para outra pessoa não parecia mais valer a pena. Jack voltou para a escola. Eventualmente, Jack começou a escrever, talvez por causa da sabedoria, ou talvez por causa de sua nova perspectiva. Ele escreveu bem. As pessoas gostavam do que ele escreveu e ele se tornou conhecido por isso. Depois de um tempo, Jack comprou um trailer e começou a viajar pelo país para sessões de autógrafos e leituras. Mas ele ainda lembrava de passar por aqui e visitar Nate ocasionalmente. Em uma das visitas, Nate parecia mais quieto do que de costume. Não que Nate tivesse sido uma fonte de alegria ultimamente. O melhor palpite de Jack era que Nate ainda sentia falta de Samuel. E embora Jack tivesse tentado, ele ainda não tinha sido capaz de substituir Samuel aos olhos de Nate. Nate estava ficando mais quieto a cada visita, mas nessa visita Nate nem mesmo falou que quando Jack se aproximou da alavanca. Ele assinou com a cabeça para Jack e depois voltou para olhar para o deserto. Jack, respeitando o silêncio de Nate, sentou e o esperou. Depois de alguns minutos, Jack falou: Jack, eu tenho alguém para apresentá-lo. Jack apareceu surpreso. Alguém para me apresentar? Jack olhou em volta e olhou cuidadosamente de volta para Nate. Tem alguma coisa a ver com Big Guy? Não, respondeu Nate. Isso é mais do que pessoal. Quero que conheça meu filho. Nate olhou para as dunas de areia mais próximas. Sammy! Jack observou uma cascavel do deserto de mais de 1 metro de comprimento rastejar de trás da duna até a base da pedra da alavanca. Ei, Jack! Disse a nova cobra muito menor. Ei, Sammy! Respondeu Jack. Jack olhou para Nate, chamado por Samuel, suponho. Nate assentiu. Jack, tem um favor a lhe pedir. Você poderia mostrar a Sammy para mim?
Nate se derrolou a alavanca e o deslizou até a borda da pedra e olhou para as areias. Quando Samuel falou sobre o mundo pela primeira vez e me trouxe livros e fotos, eu desejei poder ir vê-lo. Eu queria ver as grandes florestas, os cânions, as cidades, até mesmo outros desertos, para ver se eles sentiam e cheiravam, calma, e cheiravam mesmo. Quero que meu filho tenha essa chance de ver o mundo, antes que ele fique preso aqui como eu estive. Ele viu em fotos no computador que você me trouxe. Mas ouvi dizer que não é a mesma coisa. Estar lá é diferente. Eu quero que ele tenha isso. Acho que pode fazer isso por mim, Jack? Jack assentiu. Isso era obviamente muito importante para a Nate. Cara, deixa eu ver se falta muito. Tá. Deixa eu voltar lá. Jack assentiu. Isso é obviamente muito importante para Nate. Então Jack nem brincou sobre levar uma cascavel falante para ver o mundo. Faça isso por você, Nate. Isso é tudo que você precisa? Jack pode sentir que era algo mais. Nate olhou para Sammy. Sammy olhou para Nate por um segundo e então disse: Oh, sim, eu acho que tenho que fazer as malas. Volta um pouco. Jack, prazer em conhecê-lo. Sammy deslizou de volta para uma duna e sumiu de vista. Nate observou Sunny desaparecer, então olhou para Jack. Jack, este é meu primeiro filho. Eu vou ler rápido porque eu tô com preguiça. Minha primeira plora em todos os anos. Você nem quer saber o que foi preciso para eu encontrar uma companheira. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aí sim, hein. Ele sorriu para si mesmo. Mas de qualquer maneira, eu tive um filho por essa razão. Estou cansado e pronto para acabar e eu precisava de uma substituição. Jack considerou isso por um minuto. Então você está pronto para vir ver o mundo e você queria que ele viajasse a alavanca, que ele vigiasse a alavanca enquanto você estava fora? Nate balanceou a cabeça. Não, Jack, você adivinha melhor do que isso. Você já descobriu. Estou preso aqui. Só uma maneira de sair daqui. E estou pronto. É a minha hora de morrer. Jack olhou para mais perto de Nate. Ele poderia dizer que Nate tinha pensado sobre isso. Provavelmente por um bom tempo. Jack teve dificuldade de imaginar como seria ser tão velho quanto Nate. Mas Jack já sabia que, em mais de 100 ou 200 anos, ele próprio poderia estar se cansado da vida. Jack poderia entender a decisão de Samuel. E agora de Nate. Então, tudo o que Jack disse foi: O que você quer que eu faça? Nate assinou com a cabeça. Obrigado, Jack. Eu só quero duas coisas. Mostrar o Sammy ao redor do mundo, deixá-lo de se saciar, até que ele esteja pronto para voltar aqui e assumir o controle. 2. Me dê o quarto pedido. Eu posso apenas decidir morrer. Mas não mais do que você pode. Não vou nem morrer de velhice como você vai acabar morrendo. Mas o que vai demorar muito. Eu preciso ser morto, Sammy. Assim que Sammy estiver de volta aqui, pronto para Sammy poderia morrer. E eu preciso que você me mate. Eu apenas pensei em como. Venenos e outras drogas não funcionam comigo. E eu vi fotos de cobras que foram baleadas. Algumas delas vivem por dias. Então isso também está fora. Então eu quero que você venha e traga de volta minha espada. Nate se virou para olhar para trás. Apenas uma paraduna que Sammy tinha ido atrás. Eu diria um machado, mas isso é um tanto indigno. Colocar minha cabeça no chão, vontade de cortar com aquele. Não, eu gosto de uma espada. Uma madeira consagrada pelo menos pelo tempo de sair. Uma maneira digna de morrer. E mais importante, deve funcionar. Até mesmo em mim. Você está disposto a fazer isso por mim, Jack? Nate se virou para olhar para Jack. Sim, Nate, respondeu Jack solenemente. Acho que posso lidar com isso. Nate acenou com a cabeça. Bom, se ele virou ele se virou na direção da duna e gritou: Sammy! Jack está prestes para ir embora. Então disse baixinho: Obrigado, Jack. Jack não tinha nada a dizer sobre isso. Então esperou que Sammy fizesse isso de volta à alavanca. Assinou com a cabeça para ele. Assinou uma última vez para Nate. E depois dirigiu para o deserto com Sammy o seguindo. Ao longo dos anos seguintes, Sammy e Jack mantiveram contato com Nate por e-mail, enquanto eles viviam suas aventuras. Eles tiveram como meta visitar todos os países do mundo. E fizeram um trabalho respeitável. Sammy tinha parodom natural para idiomas, como Jack esperava que ele tivesse, e acabou atuando como tradutor para Jack em alguns países. Jack conseguia manter a cascavel falante escondida. Mesmo assim, quando eles estavam se aproximando do fim de sua turnê pelos países, Sammy só tinha sido avisado algumas vezes, embora houvesse várias pessoas que viram o suficiente para assustar muito. Ninguém tinha provas o suficientes para provar nada, e embora alguns rumores selvagens e histórias seguissem Jack e Sammy, nada chegou aos jornais públicos do geral. Quando terminaram a viagem para os países, Jack sugeriu que experimentasse um pouco de mergulho submarino. Eles fizeram espeleologia. Eles também fizeram isso. Sammy finalmente traçou um limite para visitar a Antártida. Ele percebeu que Jack estava protelando. Depois de conversar com seu pai sobre isso por e-mail, ele percebeu que Jack provavelmente não queria ter que matar Nate. Nate disse a Sammy que os humanos poderiam ter escrúpulos de matar amigos e conhecidos. Então Sammy finalmente abaixou o rabo, já que eles não tinham um pé, e disse a Jack que estava na hora. Ele estava pronto para voltar a assumir suas funções de seu pai. Jack,
atrasou um pouco mais, insistindo que eles voltassem ao Japão e comprassem uma espada apropriada. Ele até esticou um pouco mais, recebendo aulas de como usar uma espada, mas eventualmente ele aprendeu tanto quanto era provável, sem dedicar sua vida a isso, e foi definitivamente competente o suficiente para arrancar a cabeça de uma cobra. Era hora de voltar a ver Nate. Quando eles voltaram para Ozewa, Jack tirou o velho trailer de armazenamento, onde ele e Sammy o haviam deixado após sua excursão pelos 50 estados. Ele carregou Sammy e a espada e eles se dirigiram para o deserto. Quando chegaram à pequena cidade, disseram que Jack estava tentando encontrar anos atrás. Quando conheceram Nate, Jack estava apavorado. Ele realmente não tinha vontade de andar todo o caminho até lá. Não só isso, mas ele não tinha esquecido de como calcular o tempo de viagem corretamente. E era final de tarde. Eles teriam que passar a noite na cidade. Eles teriam que passar a noite na cidade ou sair no dia seguinte ou caminhar no escuro. Como Jack temia perder a decisão se esperasse mais uma noite, decidiu que seguiria em frente e levaria o trailer até lá. Vai ser dessa vez, e Jack iria voltar e cobrir as faixas depois. Eles deveriam ser capazes de chegar lá ao anoitecer e se dirigissem. Então poderiam terminar essa noite. Jack disse a Sammy para mandar um e-mail para a noite, avisando que eles estavam vindo enquanto eles dirigiam para fora da cidade e da estrada. Então eles saíram da estrada e seguiram para o deserto. Eu só quero saber quanto que falta, cara. Falta muito pouco. Nossa. Quando chegaram à pequena cidade que Jack estava tentando encontrar anos atrás, quando Jack conheceu Nate, Jack estava apavorado. Ele realmente não tinha vontade de andar todo o caminho até lá. Já li isso aqui. Já li isso aqui. Correu tudo bem, até chegarem às dunas da areia. Jack cuidou do trailer o tempo todo, sobre as pedras, através do olho do riacho, acelerando o motor nas poucas vezes em que quase pararam. Quando chegaram às dunas, Jack não pensou muito a respeito, apenas diminuiu a marcha e subiu na primeira. Na terceira duna, Jack começou a se arrepender de ter decidido tentar dirigir na areia. O RV estava derrapando e perdendo tração. Jack estava tendo que subir cada duna lentamente, estava tentando evitar perder o controle toda vez que eles passavam por cima e escorregasse pelo outro lado. Sammy tinha subido para se sentar no banco do passageiro e enrolado rindo em direção da Jack. Quando chegaram ao topo da quarta duna, a maior até então, Jack viu que aquela era a duna final, a pedra alavanca. Em algum lugar, Nate se virava abaixo. Jack pisou no freio, mas tinha ido longe demais. O RV começou a escorregar pelo outro lado. Jack tentou girar o volante, mas não tinha tração suficiente. Eu pisei no freio, sem resposta. Eles começaram a deslizar a colina abaixo, cada vez mais rápido. Jack sentiu um choque percorrê-lo, quando de repente ele percebeu que eles estavam indo para a alavanca. Ele olhou para baixo. O RV estava diretamente em curso para ele. Se Jack não fizesse algo, o RV acertaria. Ele estava prestes a acabar com a humanidade. Jack dirigiu mais freneticamente. Calma. Tentando obter tração. Ainda não estava funcionando. A duna era muito íngreme, e a areia muito solta. Em uma fração de segundo, Jack percebeu que sua única chance seria assim que acertasse a pedra ao redor da alavanca. Ela deveria ter tração na pedra por apenas alguns segundos antes de acertar a alavanca. Ele não teria mais tempo de parar, mas ele deve ser capaz de desviar. Jack segurou um pouco o volante e tentou virar o RV um pouco mais. Qualquer pequena ajuda ajudaria. Ele teria que cronometrar sua vez corretamente. O RV chegou ao fundo da duna, deslizando uma velocidade incrível na areia. Pouco antes de chegarem à pedra, Jack olhou para trás para verificar se ainda estavam dirigindo a alavanca. Eles foram, mas Jack percebeu outra coisa que não tinha visto no topo da duna. Nate não estava rolando na alavanca. Ele estava ao lado da alavanca, mas ainda na pedra, esperando por eles. O problema é que ele estava esperando do mesmo lado da alavanca que Jack escolheu para virar para evitar a alavanca. O trailer já estava começando a desviar um pouco para aquele lado em vez de sua corrida louca e veria. Meu Deus. Eu perdi, cara. Para sua corrida louca para a e não havia como Jack ser capaz de contornar a alavanca para o outro lado. Jack teve um instante de compreensão. Ele teria que apertar a alavanca ou atropelar Nate. Ele olhou para a Sammy e a Sammy percebeu a mesma coisa. Jack segurou com mais firmeza o volante enquanto o trailer subia na pedra, gritando para a Sammy enquanto puxava o volante. Melhor Nate do que a alavanca. E ele atropelou a cobra. Nossa, cara. Foi 1 hora. Eu li a maior piada do mundo, velho. E ele atropelou. É só isso, cara. Sério, isso daqui foi uma experiência pra mim. Terrivelmente negativa. Se você gostou desse vídeo, eu não sei o que faz. Eu não sei, velho.